Ok, pessoal. Então, essa nossa aula a gente vai apresentar como funciona, como vai funcionar a logística, né, digamos assim, da disciplina, tá? E alguns conceitos iniciais, além do conteúdo completo que a gente pretende fazer de recorte de inteligência artificial, tá? De antemão, a inteligência artificial tem um conteúdo muito extenso, tá? Quando eu for apresentar a bibliografia, vocês vão perceber que o livro ele é muito extenso. Além do que a gente tem no livro, atualmente nós já temos várias aplicações dessa teoria inicial sobre a inteligência artificial, teoria e aplicação, o que faz com que o nosso conteúdo de inteligência artificial esteja em constante evolução com relação a problemas, com relação à aplicação de teorias em problemas, né, em testes. Então, é um conteúdo que cresce constantemente. E o que eu vou fazer nessa disciplina é basicamente um recorte do que eu considero como fundamental para que vocês possam evoluir nessa linha de pensamento, né? Nessa linha de evolução da inteligência artificial. Tá? Então, constantemente a gente trabalha com a inteligência artificial no dia a dia e é interessante que a gente possa definir bem o que vamos trabalhar aqui que funcione como uma base fundamental para vocês, tá? Então, a nossa primeira aula vai ser basicamente essa apresentação da disciplina, tá? Então, como eu havia mencionado, eu vou gravar essas aulas, postar no YouTube, e essa não vai ser diferente, tá? Essa nossa aula inicial. Hudson, tá gravando, tá? Porque eu prefiro gravar com um programa de edição, que aí eu posso futuramente eliminar os ruídos, tá certo? Mas tá gravando, não se preocupe. Bom, então vamos lá. Apresentação dessa nossa disciplina de inteligência artificial. Qualquer momento vocês podem parar, tá, pessoal? E fazer, se quiser habilitar o microfone para fazer alguma pergunta, é melhor. Mas se quiser usar o chat, não tem problema. Eu dou uma parada e tento responder. Bom, então o primeiro ponto que a gente precisa ter aqui, né, e pensar é o que é a inteligência artificial, né? Ou Artificial Intelligence. Bom, basicamente, nós vamos trabalhar com aplicações no dia a dia que têm essa capacidade de perceber as situações com um fundamento de atuação. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui na inteligência artificial é pensar em estratégias computacionais que me permitam obter informações que um código funcional, que um código imperativo não tem. Né? Então, o que eu vou agora, dentro da inteligência artificial, é considerar o próprio conceito da etimologia da palavra inteligência, tá? Que vem da origem do latim, da separação de inter, entre, escolhas. Tá? Então, isso resume bem o que é que a gente vai fazer aqui na inteligência artificial. Tanto que o nosso início, o nosso conteúdo inicial é perceber como eu trabalho essa relação de melhores escolhas, né? Então, quais estratégias eu posso trabalhar para fazer uma escolha que me torne mais à frente, que me deixe mais próximo do meu objetivo. E para que a gente tenha essa consciência, né, de definição entre escolhas, a gente precisa definir vários termos que são importantes antes de começar efetivamente com a produção da inteligência artificial por um computador. Tá? Então a gente precisa pensar o seguinte, olha, esse entre escolhas me dá a ideia de que eu vou ter várias possibilidades. Né? Essas possibilidades, como é que eu vou mapear essas possibilidades, como é que eu vou representar essas possibilidades, fazendo uma transfusão de um problema para o computador. Tá? Então, toda essa modelagem, né, que alguns alunos já devem ter trabalhado com a parte matemática, a gente tem essa mesma ideia, tá? Lá na modelagem matemática, lá em programação linear, por exemplo,
né, em matemática computacional, eu consigo pegar um problema e consigo transcrever numa linguagem matemática, e a partir dessa linguagem matemática eu tenho soluções associadas, tá? A inteligência artificial também tem essa característica. Eu preciso aprender a modelar os meus problemas e, a partir dessa modelagem, como é que eu posso utilizar estratégias para que eu encontre a solução que vai me satisfazer cada vez melhor, né? Ou de forma ótima para o meu problema. Tá? Então, é muito semelhante essa relação de modelagem em termos matemáticos, né, que a gente tem entre a matemática computacional e a programação e a inteligência artificial. Tá? Então, tudo que a gente quer é representar um problema no computador e buscar estratégias para escolher as melhores soluções que possam representar aquele problema. Tá? Então, se a gente pensar de uma forma mais, digamos assim, mais abrangente, toda a ideia de inteligência está relacionada àquilo que permite ao ser humano escolher entre uma coisa e outra, né? E aí a gente acaba confundindo muito a ideia de inteligência quando você diz, olha, tem um programa que faz um if, um else, que faz essas considerações, só que a inteligência vai além disso, né? A inteligência, em alguns momentos, ela pode se comportar, ela deve se comportar, né? Lógico, com aspectos que não são mapeados efetivamente dentro do meu código, tá? E aí vem esse contexto geral da habilidade de realizar de forma eficiente uma determinada tarefa, tá? A ideia do conceito de artificial é que vem o que a gente vai trabalhar dentro do nosso computador, né? Ou seja, que é algo não natural que vai ser produzido pelo homem. Então, é algo que a gente vai codificar, que a gente vai entender a estrutura por trás da codificação a partir de várias estratégias, né? E ainda de vários paradigmas. Tá? A inteligência artificial não tem só um paradigma, ela possui diversos, que a gente vai citar alguns deles aqui. E a partir dessas estratégias dos paradigmas é que a gente consegue desenvolver soluções para os nossos problemas. Então, lembra lá em linguagens de programação que a gente tinha um paradigma funcional, a gente tinha um paradigma imperativo, programa orientado a objetos, né? Então, todos esses paradigmas, eles tinham uma estrutura bem definida, né? Características próprias, inerentes de cada um, e a gente trabalhava as resoluções dos exercícios a partir dessas características que a gente estudava de cada um, né? Então, por exemplo, na programação funcional, a recursão é muito evidente, né? A questão da avaliação preguiçosa. Então, a partir dessas estratégias que a gente conhecia, a gente era capaz de pegar uma linguagem de programação com o paradigma funcional e implementar um algoritmo. Então, aqui na inteligência artificial, a gente também tem esses paradigmas. Então, a gente precisa agora captar como é a forma que eu vou modelar para cada paradigma, bem como as estratégias que são inerentes desses paradigmas para a resolução dos problemas que eu quero. Tá? Perceba que um tipo de inteligência produzida pelo homem para dotar as máquinas de algum tipo de habilidade que simula essa própria inteligência do homem. Então, o conceito de inteligência artificial é basicamente fazer com que eu tenha uma máquina que possa simular a inteligência de um homem. Tá? E aí, desse conceito, a gente começa a pensar o seguinte, olha, a gente tem a ideia de um programa, é a própria entrada, tá? E aí, nessa entrada, a gente aplica um código e espera uma saída, né? Então, se a gente for pensar em algo mais, digamos assim, matemático dessa situação, a gente tem uma função aqui que vai representar um x, que vai ser a entrada, e um y, que vai ser a nossa saída, tá? Então, se a gente pensar isso, é o que a gente já trabalha de forma direta, né?
Lá na inteligência artificial, a gente começa a pensar que eu tenho uma suposta entrada e ao invés de ter esse código funcional, digamos assim, né, como representação de uma função, a gente define um modelo, tá? Para determinar essa saída. Então, esse modelo, a gente vai colocar uma certa simulação da inteligência. Tá? Então, são essas estratégias que a gente vai associar esse modelo para colocar a inteligência nas soluções dos nossos problemas. Tá? Então, basicamente, é isso de novidade que a gente vai trabalhar nessa disciplina. Tá? Ok, então vamos mais para frente. Algumas definições aqui da inteligência artificial. Tá? Então, ramo da ciência da computação preocupada com a automação de comportamento inteligente. Tá? E aí já entra esse aspecto da automação, né? Dessa ideia do comportamento inteligente. Estudo da computação que torna possível perceber, raciocinar e agir. A gente vai ver um conceito fundamental de inteligência artificial, que é o conceito de agentes. E aí a gente vai entender o que é a percepção, o que é o raciocínio, o que é a ação desses agentes, né? Além disso tudo, a gente vai entender o que é o ambiente para o qual o agente está inserido. Tá? Então são esses conceitos iniciais que a gente vai trabalhar na disciplina. A IA, ela é parte da ciência da computação voltada para o desenvolvimento de sistemas de computadores inteligentes. E o que seriam esses sistemas de computadores inteligentes? Vão ser sistemas que têm características, que vão necessitar de características, para que de que forma que a gente associe com o comportamento humano, né? Então, a gente tem sistemas que trabalham com a compreensão de linguagem, na tradução. Tem sistemas que trabalham com um aprendizado para entender como funciona uma certa estratégia, para entender como jogar um determinado jogo, né? Para o raciocínio de inferência, tá? A gente tem sistema em que eu posso determinar um conjunto de premissas e trabalhar com a lógica fundamental para definir uma certa inferência. Além desse ponto de raciocínio, a gente pode trabalhar com a ideia do probabilístico, né? Diante de séries temporais. Bom, então assim, é um conjunto muito grande de possibilidades. E a gente vai iniciar pensando no básico da inteligência artificial, que é resolver problemas, tá? Então, o recorte que eu fiz para essa disciplina é basicamente para fundamentar a resolução de problemas. E aí, logicamente, a gente vai ver um pouco, lógico, básico de aprendizado de máquina, que já é outro paradigma, e vai ver ainda um pouco dessa relação de lógica mesmo, associada ao raciocínio. Bom, outras definições. É o campo de estudo que tenta explicar e emular o comportamento inteligente em termos de processos computacionais. Basicamente é fazer com que o computador tenha a capacidade de realizar as condições humanas, né, o pensamento humano. Inteligência artificial é o estudo das ideias que permitem aos computadores serem inteligentes. E, finalmente, inteligência artificial é o estudo das faculdades mentais através do uso de modelos computacionais, né? Perceba que cada definição dessa, ela associa a um pouco dos paradigmas que foram se desenvolvendo durante o histórico da inteligência artificial, tá? A arte de criar máquinas que executam funções que requerem inteligência quando executadas por pessoas, estudo de como fazer os computadores realizarem coisas que no momento as pessoas fazem melhor, né? E a atividade que nós associamos com o pensar humano. Atividades tais como tomada de decisão, resolução de problemas e aprendizado. Então perceba que eu não tenho uma definição direta e única do que seria a inteligência artificial.
né? Até porque a gente tem várias vertentes, como eu já havia citado. A definição do Levin, 88, a inteligência artificial é simplesmente uma maneira de fazer o computador pensar inteligentemente, né? Pode ser definida como o ramo da ciência da computação que se ocupa da automação do comportamento inteligente. Então, diversas definições que a gente tem. Bom, então, partindo do princípio que a nossa inteligência, que o conceito de inteligência artificial, ele vai tentar entender como a mente humana pode imitar, né? Pode ser imitada dentro de um computador, a gente tem alguns levantamentos fundamentais que precisam ser definidos. Então, como ocorre o pensar, né? Então, como é que eu vou fazer para entender sistematicamente que eu estou aprendendo uma determinada tarefa, né? Como o homem vai obter o conhecimento do mundo? A partir de quais situações, a partir de quê? Através de biologicamente, de quais partes, né, do corpo humano, por exemplo, sensoriais, eu vou ter um conhecimento do mundo, né? Outro aspecto importante, a gente tem a ideia da memória, né? Os sentidos, a forma de se comunicar, ela vai me ajudar no momento em que eu estou desenvolvendo a minha inteligência, né? Então, e as ideias, como é que elas surgem? Surgem a partir de quê? A partir das vivências, a partir do que eu percebo, né? Como é que eu processo essas informações, né? E aí, a partir dessas informações que eu processei, como é que eu tenho um mecanismo que me permita ter a decisão, escolher? Por que eu tenho que escolher isso, escolher X ou no lugar de Y? Então, todos esses questionamentos, eles foram sendo utilizados para definir as estratégias que a gente vai estudar, para resolver problemas, né? Então, a gente precisa simular o raciocínio humano, né, e implementar os aspectos da inteligência. Tá? Então, no conceito da inteligência humana, né, a gente tem a capacidade de interagir com o meio através de habilidades cognitivas, que são os nossos sentidos, e conotativas, que são as ações. Né? Então, eu posso me movimentar, eu posso reconhecer sons, eu posso verificar imagens, eu posso me expressar. Tudo isso me permite que eu também tenha um esforço, né? Se eu pensar numa ideia de robótica, para fazer essa minha máquina inteligente, né? Além dessas percepções, né, eu tenho uma maior interação com o meio, e essa maior interação vai me permitir desenvolver padrões de inteligência para que eu possa ter a aquisição do conhecimento. Então a gente tem que entender, como projetistas de inteligência artificial, como é que eu vou fazer para ter a aquisição do conhecimento dentro de um problema, como é que eu posso reconhecer, fazer um recorte daquilo que eu quero dentro do meu problema, tá? Perceba que em alguns momentos a gente pode trabalhar com uma problemática em que apenas um recorte pequeno daquela quantidade de informação é que precisa ser verificado, né? E a partir desse recorte, dessa forma de ter o conhecimento em mãos, né, de forma computacional, como é que eu faço para aprender com aquela situação? Com o histórico de aquisição e reconhecimento. Como é que eu faço para tomar decisão a partir do aprendizado? Tá? Então, é isso tudo que a gente tem que trabalhar aqui. Então, dentre dessas possibilidades, eu vou apresentar agora o nosso plano de ensino, tá? E a forma que a gente vai trabalhar. E aí, qualquer dúvida, vocês já podem parar, tá? Esse plano de ensino é o de ciência da computação. Essa disciplina vai ser obrigatória para a ciência da computação. Para o pessoal de engenharia de software, eu coloquei também, mas basicamente a única diferença é que o curso é engenharia de software e ela é uma disciplina optativa, tá? Mas basicamente a gente tem o mesmo plano. O pré-requisito é lógica para computação, tá?
A justificativa da disciplina é bem simples. Ela estuda técnicas computacionais para a solução de problemas complexos, né? Nesse segundo sentido, os algoritmos e tecnologias especiais para a solução de problemas são estudadas. A finalidade desses estudos é enriquecer a gama de ferramentas do egresso para resolver problemas. Tá? Então, basicamente, a gente vai resolver problema com estratégias que são necessárias e que são aplicadas para a ideia de inteligência artificial. Ok, então os nossos objetivos principais: introduzir conceitos fundamentais de inteligência artificial, suas técnicas, metodologias e algoritmos. Tá? Perceba que aqui, pessoal, eu estou fazendo um recorte da inteligência artificial. É um conteúdo muito grande e, como eu falei, está em constante evolução. Então, a gente precisa, eu como professor, fazer um recorte do que seria fundamental de inteligência artificial, ao meu ver. Tá? Talvez se algum outro professor for ministrar essa disciplina, ele já pense de uma maneira diferente. Então, vai muito da linha de pesquisa de cada professor para trabalhar essa parte de inteligência artificial. Tá? Então, fornecer conceitos e ferramentas computacionais adequadas para a solução de problemas complexos. Perceba que solução de problema é algo que vai cercar a disciplina de inteligência artificial. Né? Então, discutir os princípios da inteligência, projeto e implementação de sistemas que exibem comportamento inteligente, habilitar os estudantes a resolver problemas com tecnologias de IA, né? Pensando em alto nível, baseadas em um conceito que vocês vão entender que é o espaço de busca. Né? O que seria já de antemão o espaço de busca? É todo o conjunto de soluções para o meu problema. Então, se eu tenho uma modelagem de um problema e eu consigo mapear todas as soluções dele, aquilo dali vai ser o meu espaço de busca. Tá? E aí as técnicas que eu vou pensar, tanto de forma exaustiva como baseada em heurísticas, né? Técnicas exaustivas, eu vou pensar num conjunto de métodos que me permitam testar exaustivamente as soluções e que me permitam ainda definir quem é melhor do que quem. E o conjunto de técnicas baseadas em heurísticas são técnicas que a gente vai ter uma informação importante do problema que possa nos guiar de uma maneira mais rápida na busca por essa solução que está no nosso espaço de busca. Tá? A gente vai discutir e exercitar conceitos de como é que eu posso representar o conhecimento e o raciocínio pensando como lógica, né? E outros mecanismos de inferência, né, que vão ser fundamentados na lógica de predicados, lógica de primeira ordem. A gente vai ver muito provavelmente um pouco, tá, de raciocínio probabilístico e lógica fuzzy, mas semestre passado eu não consegui ver essa relação aqui, mas que eu acho bem interessante. Tá? E aí vem aquele aspecto que eu comentei com vocês, a questão da aula remota e da aula presencial. Tá? E finalmente a gente vai compreender um pouco, tá, de abordagem de IA para jogos. E aí aqui é que eu penso no nosso trabalho, tá? Que é com o RoboCode, para a gente fazer inteligência lá numa competiçãozinha de RoboCode que eu vou explicar aqui também. Então, agora passando para o nosso calendário de atividades, a nossa primeira aula que está acontecendo é a apresentação da disciplina, a introdução do conceito de inteligência artificial. Tá? A próxima aula eu já irei disponibilizar no YouTube, que é uma aula com um vídeo tendo a introdução da inteligência artificial. E aí nessa aula, que eu considero fundamental, vocês vão assistir ao vídeo e perceber as várias visões que se tem sobre o que é inteligência artificial. E aí eu acho interessante que nesse vídeo vocês já consigam perceber o que seria para vocês o conceito de aprendizado de máquina, o que seria para vocês a questão do planejamento, a questão de robótica. Tá? Então eu acho fundamental dar uma visão, um overview do que se é trabalhado em inteligência artificial. E aí na terceira aula a gente vai começar com fundamentos da inteligência e os paradigmas de raciocínio. Logo em seguida, na aula 4, a gente vai focar no conceito primordial e fundamental da inteligência artificial para a estratégia que eu trabalho, que é o conceito de agente inteligente. Tá?
a gente tem um feriado no dia 12, né? Logo em seguida, a gente vai ver que esses agentes inteligentes, eles têm diversidades. Então, para cada tipo de agente que eu vou explicar nessa aula, eu tenho estratégias diferentes que possam ser aplicadas para problemas diferentes, bem como a complexidade de implementação de cada agente aqui, cada tipo de agente desse. E aí, na aula 6, da aula 6 até a aula, digamos assim, 15, a gente vai ter um foco fundamental na resolução de problemas. Então, da aula 6 até a aula 15, basicamente o que a gente tem é, olha, eu tenho uma descrição de uma problemática, né? E eu quero modelar esse problema com a estratégia de agentes, né? E aí eu vou ver os conceitos básicos de espaço de busca, de percepção, de atuadores, de sensores, né? De ambiente, tudo isso dentro do conceito de agentes. E estratégias para realizar as buscas, né? Então, para quem fez grafos, lembra que tem uma buscazinha conhecida que é a busca em largura, né? Que tem a busca da melhor escolha, que eu tenho busca de profundidade, profundidade iterativa. Todas essas buscas que alguns de vocês viram lá na disciplina de grafos, elas servem, logicamente, de uma forma exaustiva para encontrar a solução dentro de um espaço de busca, tá? E aí aqui a gente vai entender o conceito da eficiência dentro do algoritmo de busca. Não matematicamente, como se trabalha lá em PAA, né? não tão rigoroso como se trabalha lá. Mas a gente vai focar aqui nessas estratégias pensando que eu tenho que ter um mecanismo de avaliação da minha solução. Então, por exemplo, escolher o caminho ABC dentro de uma rota, ele me dá quanto tempo? Então, eu gasto 10 minutos para escolher o caminho ABC. Ah, mas se eu escolher o caminho A, C, B, eu gasto 5 minutos. Então, se o meu problema for demorar menos, a segunda opção, ela tende a ser melhor e ela, dentro da minha estratégia, ela é melhor. Então, é interessante que eu tenha mecanismos para entender que a escolha dessa segunda opção é melhor. Aí a gente entra no conceito de buscas heurísticas, tá? E aí a gente vai trabalhar com 2, 3 ou 4 buscas heurísticas, tá? Mas, de antemão, as mais conhecidas são glosas, né? Que são a busca da melhor escolha e o algoritmo A estrela, que é muito utilizado na parte de games também, tá? Para fazer a ideia de busca. Pra vocês terem uma ideia, naquele jogo do Pac-Man é interessante, né? Se vocês pegarem cada fantasma daquele, você pode modelar o jogo associando um fantasma a uma estratégia de busca, né? Então você pode considerar um fantasma que seja mais eficiente, que utilize uma busca pelo menor caminho até o personagem principal. Você pode utilizar outro que usa a distância mais, que fique mais distante, né? Então essas estratégias de buscas, quando aplicadas aos jogos, elas são bem interessantes. E aí a gente tem que ser capaz de medir a eficiência de cada estratégia dessa a partir da modelagem do nosso problema, né? Então, dependendo do problema, dependendo da forma que eu quero entender esse problema, pode ser de maximização, onde eu quero maximizar aquela função objetivo, né? Onde eu quero, digamos, aquela função de penalidade, ou pode ser minimização, tá? Ou pode ser ainda digamos assim, uma estratégia que me permita encontrar uma solução em um tempo hábil. Olha, eu tenho um problema aqui de rotas e eu tenho um modelo matemático exato que ele vai me dar o ótimo. Ok, só que eu rodo 10 dias e não encontro solução nenhuma. Tá, e se eu fizer uma heurística que me permita encontrar uma solução em 2 minutos? Vale a pena? Provavelmente vale, né? Porque você tem aquela consistência, aquela variação dinâmica de demanda e de entrega, então você não tem como esperar 10 dias para que o teu algoritmo encontre a solução ótima. Então você tem que fazer algo eficiente que ele encontre em 2 minutos, 3 minutos, não sei. E aí essa solução eficiente, aí você vai ter que usar uma estratégia heurística, né, para definir bem essa situação. Depois da fundamentação desse conceito de heurística,
A gente vai ver o conteúdo relacionado às meta-heurísticas, que basicamente são conjuntos de métodos, né, de estratégias que podem ser trabalhadas para uma classe maior de problemas, tá? Então, uma heurística, ela é uma informação, um algoritmo específico para aquele problema que você quer abordar. Quando a gente está dentro do conceito de uma meta-heurística, a gente já consegue trabalhar da mesma forma, obviamente fazendo um conceito sobre representação e atingir a uma classe maior de problemas, tá? Então, nós vamos trabalhar com as meta-heurísticas da subida da encosta, que é o hill climb, têmpera simulada, que é o simulated annealing, a busca por phage, que é a beam search, e os algoritmos genéticos com algumas pequenas variações que são as chaves aleatórias. E, finalmente, a gente fecha essa primeira parte, digamos assim, de buscas e de problemas relacionados com as buscas competitivas, que são basicamente a aplicação de algoritmos para competidores, tá? Então, por exemplo, um jogo da velha, em que eu tenha a bola que quer sempre minimizar a eficiência do X. Então, a gente vai tratar de trabalhar algumas estratégias voltadas para essas buscas que são fundamentais dentro da teoria dos jogos, né, que é a competição entre dois jogadores. E aí a gente tem essa primeira avaliação, de 25/11, e a gente parte para uma segunda ideia da inteligência artificial, que é a representação do conhecimento de uma forma geral e trabalhar com aspectos voltados para a lógica, né, com a inferência, o mecanismo de base de conhecimento, tá? E logo em seguida dessas 4 aulas, né, como eu falei, a gente está fazendo um recorte, a gente vai trabalhar com a aprendizagem, tá? Então a gente vai ver alguns conceitos básicos da aprendizagem, o que é a geração de um modelo, qual a importância de se trabalhar com o conjunto de treinamento, se trabalhar com o conjunto de teste, o que seria o overfitting, né? A relação com as bases de dados, a ideia voltada para conjuntos que podem se trabalhar de forma separada linearmente. Então são esses conceitos que a gente vai trabalhar dentro da ideia de aprendizagem e vamos ver assim uma introdução sobre as redes neurais, já pensando numa, digamos assim, numa ideia de deep learning, né, de um aprendizado mais profundo, tá? E aí logo em seguida a gente tem a segunda avaliação com esses conceitos e finalmente o nosso trabalho de implementação, que é um jogo, um ambiente Robocode, tá? Nesse ambiente Robocode a gente vai trabalhar aspectos relativos à inteligência artificial, como a ideia da percepção, né, dos sensores, de que forma eu posso implementar estratégias para realizar uma determinada tarefa. Tá? Então, o Robocode é basicamente um robô que você vai programar e a gente vai colocar numa competição entre os robôs. Tá? Esse trabalho vai ser feito em equipe, normalmente 2 ou 3 pessoas, mas porventura ele pode ser aplicado de forma individual também, tá bom? Então, basicamente, eu vou distribuir um manual e aí no Robocode a gente tem a ideia para entender aspectos relativos ao robô, como os seus sensores, que é esse radar que pode captar a distância, a direção que o outro inimigo está. Tem os atuadores, que são o próprio corpo do robô, né, do tanque para se mover, a arma para atirar, tá? Então tem algumas estratégias que podem ser aplicadas e a gente vai focar na ideia da inteligência para montar o robô, né, em cada equipe, com as estratégias que a gente vai ver durante a disciplina, tá? Bom, basicamente é isso. As aulas vão ser disponibilizadas aqui no YouTube, nessa playlist da inteligência artificial, bem como essa que está sendo gravada. O Meet para tirar dúvida é esse endereço, tá? Então eu só peço que faça um agendamento, pode ser até bem prévio, tá? Nossas aulas são 13h30, se você marcar comigo às 11, 12 horas, tá? Eu já vou me programar, eu já vou ficar disponível para isso. Se não houver ninguém, eu vou fazer outras aulas, mas alguém estando presente eu vou tirar dúvida ou enquanto for o nosso horário de aula, tá? Eventualmente eu posso tirar dúvidas depois, tá? Mas é importante que a gente defina esse horário para realmente ver nossos exercícios e tirar nossas dúvidas.
Então, o sistema de avaliação é basicamente a nota da AV1, AV2 e o trabalho do Robocode dividido por 3. E aí a gente tem a nossa média das avaliações parciais, né? Então, se precisar de uma média final, a gente segue a estrutura da universidade. As frequências, em alguns momentos não é obrigatória a presença na sala de aula, né, do Meet, tá? Mas eu gostaria que vocês tivessem a maturidade para realmente assistir a aula lá no YouTube e tirar dúvida caso não entenda. Em algum momento eu vou passar atividades que vão computar como frequência, em outros não vamos precisar digamos assim, dessa logística, então a frequência vai ser computada assumindo que o aluno está assistindo. Tá? Então, basicamente é isso que a gente vai funcionar. E qualquer problema que algum aluno tiver, entre em contato comigo por e-mail para que a gente possa tentar resolver a sua situação individualmente. A bibliografia básica é o Russell, o livro do Russell, tá? Esse livro, como eu falei, ele é bem extenso de conteúdo, então a gente está fazendo um recorte para a disciplina, tá? Na biblioteca da UFC tem alguns exemplares, vocês podem tentar pegar. Tá? E se eu porventura precisar de outra biblioteca, eu aviso numa aula ou até mesmo no Cigar. Então todo o material vai ser disponível no Cigar e vocês podem acessar lá a qualquer momento, tá bom? É isso, pessoal. Então, bom semestre para todos e espero que a gente consiga ter um aproveitamento excelente na disciplina de inteligência artificial.